A vítima Antônio Pedro foi abordado pelo acusado quando chegava em casa, no 16º andar do edifício onde reside e é síndico. Ele contou que o acusado se identificou como oficial de justiça, momento em que o empurrou, derrubou ao chão, deu-lhe um mata-leão e tentou matá-lo por asfixia com uma fita. Nesse momento, um funcionário da vítima chegou ao local e impediu a ação do acusado, que empreendeu fuga, mas acabou detido nas dependências de uma igreja da região, já tendo, inclusive, trocado de roupas. Vai ser ouvido? Tá ótimo, a gente já inicia para o interrogatório, então. Rômulo, o senhor pode sentar aqui, por favor? Tá, então. Rômulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Excelência. Tá, o nome completo do senhor, qualquer, por favor? Rômulo de Carvalho Fernandes. Rômulo, o senhor reside aqui em Curitiba mesmo? Sim. Tá, o atual endereço qualquer? Travessa Itamar Cortez, 101, Tatuquara. Qual que é o número? 101. 101. Tá, perfeito. A sua profissão, Rômulo? Agente penitenciário. Tá, renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganha em média por mês? Atualmente, com os consignados, está em 3 e pouquinho. Ah, entendi. O grau de instrução do senhor qualquer? Terceiro grau. Superior, é isso? Correto. Tá, em qual curso? Gestão pública. Ah, perfeito. O senhor é casado? Casado. Tem filhos? Tenho um filho de 8 e vou ter um agora em setembro. Final de setembro tem mais um. Minha esposa está grávida. Tá, entendi. O seu filho mora com quem? Com o senhor mesmo? Comigo. Tá, perfeito. Fora esse processo criminal, o senhor tem outros? Tem um processo. Tá, por quais crimes? Posse de droga. De droga? Tá, isso foi aqui em Curitiba? Foi. Tá, e qual foi o resultado desse processo? Está em alegações finais. Mas Uhum. eu vou provar minha inocência. Tá. O que eu percebi aqui é que, em verdade, tem uma acusação de tráfico de drogas contra o senhor em Piraquara, é isso? É isso que o senhor se refere? Estou sendo acusado de tráfico, mas De tráfico em eu não sou Piraquara, né? traficante. Uhum. Tá, entendi. Daí esse processo de treinamento, não tem sentença. Correto. E aí tem esse processo aqui, tem julgamento no dia de hoje, na primeira vara. Eu observei aqui, Romulo, que o senhor não é daqui de Curitiba, né? Eu vim para cá com 6 anos de idade. Eu sou natural de Minas Gerais. Tá, entendi. O senhor chegou a residir em outro estado depois disso? Depois veio para cá? Não, Uhum. Tá, teve algum outro problema com a polícia em algum outro estado? nenhum. Também não. Perfeito. O senhor tem conhecimento da acusação? Correto. Tá? Conversou com seus advogados, né? Sim. Tá, então, vamos ver, a partir de agora o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Né? Mas, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, e em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão, tá certo? Correto. Estou aqui para esclarecer. Tá. Diante disso, o senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Respondo. A pergunta que se faz início aqui é bem simples, né? Diz o Ministério Público no dia 28 de outubro de 2019, por volta das 11h45 da manhã, o senhor Rômulo de Carvalho Fernandes teria aqui, por motivos que não foram exatamente esclarecidos, abordado a vítima Antônio Pedro Paulo Nuevo Miguel, que contava então com 77 anos de idade, quando ela chegava no seu apartamento, no 16º andar do edifício Asa, localizado no Voluntários da Pátria, número 475, bairro Centro, aqui em Curitiba. E aí, segundo diz o Ministério Público, o senhor passou a agredi-la, derrubando ao chão e, em ato contínuo, então, amordaçou com uma fita tipo silver tape.
Aí prossegue aqui o Ministério Público dizendo que o senhor agarrou a vítima pelo pescoço, aplicando então um golpe que é conhecido como mata-leão, o que causou nela aqui então algumas lesões corporais. Diz o Ministério Público também que com esse ato o senhor iniciou, né, a execução de um crime de homicídio. Em outras palavras, né, o que o Ministério Público imputa aqui ao senhor é uma tentativa de homicídio, né? Esse fato aqui é verdadeiro, é falso? Eu estive nesse local, mas alguns pontos detalhados aí eu não pratiquei. Tá, o que é que houve aqui nesse dia, nesse horário? Para começar, a vítima, quem que é? O Antônio Pedro Paulo Nuevo Miguel. Quem que é essa pessoa? Não conheço. Não sabe quem é? Não, Tá, e nesse dia, nesse horário aqui, o senhor efetivamente estava lá no edifício Asa? estava. Tá, o que que o senhor fazia lá? Na verdade, eu fui para roubar. Eu Para entrei naquele edifício para roubar. roubar. Né? Correto. Tá, mas roubar o quê? De quem? Eu tinha eu tinha uma dívida de Jota, uma dívida grande, Uhum. certo, que foi se alastrando durante um tempo. E aí eu fui ameaçado pelo agiota e eu Tá, tinha um tempo curto para pagar, senão alguém da minha família ia pagar. tá. Qual que era o valor dessa dívida? Ela foi se acumulando aos poucos. Peguei 8.000, depois peguei 16, Uhum. aí fui criando crédito, peguei mais um pouco e virou uma montanha. E essa dívida se estendia por quanto tempo já? Aos poucos, 1, 2 anos, assim. Uhum. Tá, e quem que era esse agiota? Não posso falar. Aí o senhor pegou esse dinheiro para quê? Primeira vez eu comprei um carro, daí depois no estado, eu tinha sofrido uma ameaça de tentativa quando eu trabalhava pelo estado. Tive que ficar afastado 1 ano e 2 meses. O governo não me remunerou nesse tempo que eu estava afastado. Uhum. E eu tive que vender meu carro, tive que alugar casas fora da onde eu morava, residia. E como o meu pai estava doente, coisa do tipo, eu tive que pegar emprestado e aí é onde começou. Aí tive que comprar outro carro e por aí que começou. Tá, e daí essa dívida foi se acumulando e no final não tinha como pagar, é isso? Correto. E eu não repassei nada à minha família e foi o que aconteceu. Aí fiquei desesperado. Tá, mas esse AJ, ele falava o quê? Ele dizia o quê? Se não pagar, vai acontecer o quê com o senhor, com a sua família? Na verdade, eu tinha sido ameaçado já há um ano, há um mês, né? Ao qual ele mais um chegou. Olha, tua dívida está grande, você conseguiu pagar algumas coisas, mas tua dívida ainda está grande e a gente precisa receber, senão a gente vai tomar providências. Eu falei, cara, eu estou tentando pagar, Uhum. tentando pagar. Daí ele falou, ó, eu tenho uma informação que pode fazer com que você nos pague. Aonde ele passou a informação desse apartamento, onde morava só o seu Miguel, né? Era um senhor de idade, dito eles, uma presa fácil. Eu estava vivendo um ano terrível na minha vida, Uhum. tensão, ameaça no presídio, que até então, por mais que eu tivesse afastado, eu não estava, assim, seguro, né? Fora o fato do meu pai também ter morrido, que era minha âncora, né, dentro de casa. Meu pai tinha falecido 2 meses antes, era um senhor de idade também, ao qual eu cuidei dele quase um ano acamado, trocando fralda e coisas do tipo, hospital. Ninguém da minha família ajudou, porque a gente é meio disperso, então eu tive que, além de trabalhar e suprir as necessidades da minha família, eu ainda tive que arcar com despesas do meu pai. E foi isso, em ato desesperado, eu acabei indo nesse local, me disseram que tinha muito dinheiro lá, e para segurar minha família, porque no princípio, ali em 2015, quando eu sofri a primeira ameaça, eu relatei, até foi o diretor do DEPEN, ao qual me chamou na sala dele. Daí eu falei, tá, mas o que que o senhor vai me conseguir de segurança? Vai me dar uma escolta, coisa do tipo? O Estado não pode fazer nada por você. Tá, mas eu vou para casa e vai ficar assim? O Estado não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é tentar um afastamento teu sem remuneração. Aí, como eu trabalho com móveis também, que é um extra que eu faço, daí eu tive que sair, eu não ia pagar para ver, porque eu estava lidando com bandidos, né? Trabalhei na PEP 1, onde tem só preso de facção, então, desse tempo até então, a minha vida se transformou um inferno, infelizmente. Tá, mas só para fazer aqui um parênteses, vamos dizer assim. Eu disse que é agente penitenciário, é isso? Policial penal, é isso? Correto. Tá, servidor de carreira.
Sim. Uhum. O senhor não ocupa aquele cargo temporário, né? Não, sou eu servidor público. Uhum. Tá certo. Aí o senhor disse que recebeu ameaças no seu trabalho porque trabalhava na PEP 2. Teve uma escuta telefônica, e o diretor do DPEM me chamou na sala dele, com os mais dois outros lá que fazem a escuta telefônica, e me alertaram dessa ameaça. Eu fiz o comunicado, tenho o Uhum. comunicado. E isso foi formalizado, então tem um inquérito policial, tem uma ação Tem. penal, é Ah, isso? os meus advogados. Tá, e aí a proposta que fizeram para o senhor é que o senhor tirasse uma licença para quê? Para trato de assuntos particulares por 2 anos, é isso? Qual que É, foi o afastamento? Eu não entendi. então, eles não poderiam fazer nada. Uhum. Vocês me dão um suporte de segurança, vocês vão ficar com um PM do meu lado, me acompanhando o dia a dia. Não, isso a gente não pode fazer. A única coisa que a gente consegue fazer por você é te alertar, e se você quiser, você sai. Não, tudo bem, eu saio, mas e o dinheiro? Eu preciso alimentar minha família. Não, não temos como fazer. A única coisa, saia e dá um tempo. Depois volta e vê o que que foi. Mas Tá, ninguém. esse afastamento, ele foi a que título? Né? O senhor é servidor público. Isso, sem Tem- remuneração. Acho que todo servidor público ele tem um afastamento até 2 anos sem remuneração. Após esses 2 anos, ou eu tomo atitude de voltar, ou eu Uhum. tomo atitude de ser praticamente demitido. Tá. E aí o senhor permaneceu 2 anos afastado? Não, deu Eu quanto tempo? permaneci 1 ano e 2 ou 4 meses. 4 meses, se não me engano. Desculpa, não entendi. 1 ano e 4 1 meses. ano e 4 meses, tá, perfeito. E aí nesse meio tempo o senhor disse que foi trabalhar com móveis, né? Correto. Na verdade, os móveis foi o meu. Eu sempre trabalhei com móveis, desde os 13 anos de idade. Tá, então foi nesse espaço aí que o senhor estava afastado do seu trabalho e trabalhando com móveis que aconteceu esse fato aqui? Não entendi a pergunta. Não, eu perguntei se foi nesse período em que o senhor estava afastado e trabalhando com móveis que aconteceu esse fato em julgamento no dia de hoje. Foi nesse período? Não. Foi bem depois. Só que aí que começou as minhas dívidas. Ah, tá, entendi. Isso, correto. Então, quando isso aconteceu, o senhor tinha retornado para o trabalho já. Eu retornei, sim, retornei. Tá, ok. E aí o senhor dizia então que a vítima tinha dinheiro num cofre? Correto. Eu tinha Tá, informações que tinha muito mas, dinheiro lá. mas quem é que passou essa informação para o senhor? O próprio agiota. Ele conhecia que é a vítima, é isso? Na verdade, ele tinha um conhecimento de alguém que teve lá e avistou o cofre aberto. Uhum. Tá, mas a proposta dele foi no sentido, vai lá e rouba ele para pagar a dívida, é isso? Correto. Ou senão a gente vai tomar providências contra a sua família. Tá, mas e por que um roubo e por que contra essa vítima? Na verdade, o roubo contra a vítima, eu acho que talvez fosse uma pessoa mais fácil de eu pegar, e eu estava desesperado. Uhum. Eu tinha que tomar uma providência. Eu fiz... Se fosse uma ameaça contra a minha vida, doutor, Uhum. né, eu jamais teria ido lá. Mas eles ameaçaram minha família. Não, eu entendi, né, que ele estava cobrando o senhor e, né, nessa narrativa do senhor, entendeu que era adequado, então, ir até esse local para pegar esse dinheiro. Né, mas, veja, pensando sobre o aspecto do agiota, né, o senhor me deve 5, 10 mil, não sei quantos mil reais, né? Eu digo, me paga até o dia tal. O que o senhor vai fazer? Eu não sei. Né? O que me chamou a atenção, ele dizer, vai lá e roube essa pessoa porque tem dinheiro, né? Na verdade, eles já tinham me alertado 3 semanas antes. Uhum. E estavam me dando só mais uma semana. Daí, aonde eles chegaram, na terceira semana, eles falaram, a gente tem um tal local, que a gente sabe que tem muito dinheiro, e se você quiser ir lá. Uhum. Daí, eu desesperado, totalmente desesperado, eu acabei indo e fazendo essa... Tudo bem. E aí, então, o senhor já conhecia que é a vítima, o Miguel? Não conhecia. Eu sabia que era o síndico, coisa e tal. Daí eu dei uma pesquisada, vi, eles me informaram que era um senhor de idade. Eu acabei se pesquisando e vendo realmente as informações que me passaram, que ele vivia sozinho. Então, no desespero, eu fui. Mas eu fui consciente do que eu ia fazer lá, que era apenas roubar. Tá. E aí, chegando no dia e no horário, o senhor chegou até o prédio, o quê? Pediu por ele, encontrou? Como é que foi? Não, na verdade, eu entrei no elevador, a princípio. Tava eu, uma menina, e segundos depois ele entrou assim, sabe? E eu já sabia quem ele era. Daí ali começou todo... Porque eu ia bater na casa dele lá e ia render ele, né? Ele entrou no elevador junto comigo. Daí eu falei, pô, agora eu vou ter que deixar ele dar uma dispersada até a porta. Eu já sabia onde era. E aonde eu ganhei esse tempo. Eu fui para um lado, ele foi para o outro, eu esperei ele abrir a porta, né? Dei esse tempo para ele no corredor. Aí ele abriu, aonde eu fui conversar com ele. Tudo bem, eu preciso de uma informação. Tava com papel em mãos.
E aí é onde eu comecei a segurá-lo. Uhum. E aconteceu o quê? Daí ele reagiu? O senhor segurou de que forma? Então, na verdade, ele abriu a porta, eu pedi as informações, daí ele, normal, me passou. Assim que ele começou, eu já coloquei a mão na boca dele, né? E já meio com o pé, eu fechei a porta assim. Extremamente cuidadoso, porque na hora eu falei assim, ó, fique quieto, que eu estou apenas roubando, fique quieto. Ele praticamente ficou paralisado, estático. Fez tudo o que eu pedi. Uhum. Então, igual essa parte que eu dei um tombo nele, não, não. Do jeito que eu segurei, eu coloquei ele no chão com todo cuidado. Tanto é que ele não tem escoriações alguma, certo? Coloquei ele no chão e eu estava tapando com uma mão, aí eu precisava pegar a fita para imobilizá-lo. Ele não ia deixar eu entrar na casa dele, ó, espera só um pouquinho, eu estou indo roubar. Eu precisava imobilizá-lo. Tanto Uhum. é que tinha os aparatos para mim fazer isso. Só que ele ficou totalmente estático, sem se mexer nem nada. Daí eu peguei a fita e comecei a passar, certo? Aí que apareceu o seu Davi. Ele colocou a mão aqui no meu colarinho, ele e daí eu fiquei surpreso, porque eu tinha uma informação que só o seu Miguel ficava lá, entendeu? Então eu já estava imobilizando ele, passando a fita na boca. Eu tinha o esmaga-gato, aquelas presilhas, tipo algema, de plástico. Eu ia imobilizar a perna, o braço, ia deixar ele num canto. Eu tinha levado as ferramentas para abrir o cofre, ia pegar e sair fora. Daí o seu Davi chegou, onde eu perdi toda a surpresa e acabei saindo correndo. Tá. E aí, então, não chegou a se apossar do dinheiro? Não chegou a encontrar o dinheiro? Como? O dinheiro, onde é que ficou isso? Não, não deu tempo, porque quando eu precisava imobilizá-lo antes para me adentrar o apartamento ali, que eu já estava praticamente dentro, né? Uhum. Daí esse seu Davi, né? Eu sei o nome agora. Aí ele chegou e colocou a mão na minha, aqui no meu ombro, né? Daí ele, talvez, aí depois que ele viu que o seu Miguel estava com a fita na boca, daí ele achou que era uma coisa que eu estava fazendo contra ele. Daí eu peguei e saí fora, não tinha mais o que fazer, né, ali. Tá. Tudo isso aconteceu o quê? Dentro do apartamento dele, é isso? Isso, foi já no hall de entrada, né? Tem Uhum. pelo que pouco que eu presenciei ali, tem um hall de entrada, onde você entra, e logo após já tem uma porta. Essa porta até então estava aberta, né? E tinha uns entulhos, assim, parecia até que estava sendo feita uma reforma. Foi o que eu consegui observar já até então. Uhum. Tá, mas esse hall de entrada é do apartamento dele, né? Aqui diz que Correto, correto. No não hall do de... prédio, Isso, hall de né? entrada do Aqui fala que apartamento. foi no 16º andar, Foi no 16º. tá? E aí o senhor saiu correndo, fugiu, seguraram? O que aconteceu daí? Então, eu saí correndo, desesperado. Saí correndo e deparei no primeiro lugar que tivesse aberto ali. Estava cansado também. E fiquei aguardando, não tinha mais o que fazer. Mas não houve uma prisão em flagrante aqui? Como? Houve uma prisão em flagrante aqui, né? Houve. Me prenderam porque eu estava no prédio em si, eu não tinha saído do prédio. Eu fiquei Não conseguiu aguardando dentro fugir, é do isso? prédio. Não consegui. Ah, e daí quem é que prendeu o senhor? Foi a guarda? Foi a guarda municipal. Uhum. Tá, o senhor foi encaminhado para a delegacia, e aí o que aconteceu? Na delegacia conversou com quem lá? Na verdade, eu comecei a conversar com o delegado e logo após que o meu advogado chegou. Uhum. Tá, o senhor chegou a ser interrogado? Sim. Né, o que o senhor contou para o delegado lá? Então, na verdade, eu dei uma outra versão, até porque, imaginando que, conforme eu não tinha feito nada, né, eu no ato ali de inocência, né, eu acabei falando, descaracterizei que foi só uma discussão e coisas do tipo que eu saí fora. É porque eu não estava armado, não estava nada, não fiz nada que eu pudesse fazer mal a ele, né? Então, eu jamais também ia falar que eu tinha. Tá, mas e essa história que o senhor contou, que discussão que teria sido essa? O senhor contou para o delegado? Como? Essa discussão que o senhor disse que teve com a vítima e tal, o que o senhor contou para o delegado? Qual que foi essa versão aí? Eu contei que eu estava passando na praça lá, que estava barbudo e coisas do tipo, bem idiota. Uhum. E daí que o seu Miguel tinha me insultado, e daí eu fui simplesmente cobrar essa questão dele ter me insultado nesse dia. Foi só isso. Tá. E essa história do cybertape aqui?
Então, na verdade, eu precisava imobilizá-lo, né? Eu poderia usar qualquer outro tipo de fita, só que a silver tape é uma fita mais Resistente? forte, mais resistente. Aham. Então, Tá, e o senhor utilizou essa fita como daí? simplesmente eu peguei na bolsa e coloquei na boca dele. Mas Só o que precisa... enrolou na cabeça dele, é isso? Não, jamais. Não, Uhum. só na boca mesmo. Tá, foi só na boca? Só na boca. Tá, ele chegou a sangrar, ficar lesionado, a vítima? Eu fiquei sabendo depois que ele teve um sangramento, mas acredito eu que não sei do que se trata esse sangramento, porque na hora ali, então, até então, não tinha nada. Eu não fiz nada para ele. Uhum. Eu já tinha procurado a vítima em outro local? Não conheço. Nunca tinha visto Não, ela. nunca tinha visto. Nem contato, nem oi, nem. Tá, mas o senhor foi encontrado pela equipe da Guarda Municipal onde? Dentro de uma igreja. Era o único local que estava aberto. Tá, e Daí a eu não igreja. sabia quantos andares eu tinha já corrido, eu estava cansado, o único lugar aberto. Ah, tá, mas era uma igreja dentro do, Isso, dentro do dentro edifício, do correto. edifício, do prédio. Em que andar que era? Acho, bom, me falaram que era o segundo andar. Uhum. Tá, então, assim, só para deixar bem claro isso. O que o senhor contou aqui para o delegado de polícia, né, diz que o senhor tinha sido humilhado pela vítima em abril, que marcou as características dele, e daí conseguiu os dados dela e foi atrás para tirar satisfação. Então, isso não existe. Isso aqui pode ser desconsiderado que não Não, excelência, corresponde. eu sei da minha responsabilidade, eu estou aqui para assumir a minha responsabilidade, mas pelo que eu estou sendo acusado, não. Eu fui lá Uhum. para fazer um roubo. Jamais quis fazer algo de mal a esse Tá. senhor e... É porque lá o senhor também pegou e negou para o delegado de polícia que quisesse roubar também ele, né? Então, como eu Uhum. disse, eu sentei ali, como não tinha acontecido nada, nem eu derrubar e nem eu ter feito nada a ele, nem um chute, nem um soco, eu falei, vou me safar, vai ser uma agressão, entendeu? Por isso que eu fiz isso. Tá, E, entendi. aí eu na inocência, porque eu estava totalmente desesperado, nervoso e não sabia o que falar. Daí eu falei, ó, bom, como eu não fiz nada, foi a versão que eu coloquei. Errei totalmente em falar. Poderia ter falado a verdade, mas eu estava totalmente ali nervoso e foi o que eu falei, mas não foi o que aconteceu. É, bom, aqui é uma acusação, né, como o senhor tem conhecimento, de homicídio, tentativa de homicídio qualificado, né? Mas pelo que o senhor está me dizendo, e a partir do momento em que o senhor disse que gostaria de ser responsabilizado pelo que efetivamente o senhor fez, trata aqui então que de um roubo tentado, é isso? Correto, excelência. Olha, eu preciso, né, o senhor tem conhecimento disso, quero crer. Quem decide aqui no tribunal do júri, quem profere uma decisão é o conselho de sentença, né? E ele faz isso por meio de quesitos, certo? Então são perguntas, eles respondem sim ou não. A primeira pergunta que vai ser feita aqui em relação a essa acusação é se naquele dia, naquele horário, naquele local, esse fato aconteceu, ou seja, se houve aqui, então, né, a investida contra a vítima. Nesse ponto, o senhor não nega que isso tenha acontecido, né? Não, eu estava lá, Tá. Em relação à autoria, foi o senhor realmente que fez, também não nega. não nego. E aí, num terceiro quesito, se questionar o jurado aqui, se a intenção do senhor era causar a morte, ou seja, praticar aqui um crime de homicídio, né? Aí o senhor espera que eles respondam então que não se tratou de homicídio, é isso? Jamais, Uhum. eu não jamais ia subir lá para fazer isso. Tá. É, Fora isso, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer, não? Gostaria de dizer na frente do seu Miguel, né? Hum. Eu gostaria de pedir perdão a ele, à família dele. Acredito que eu vou ter oportunidade, não sei. Até então a gente não teve eu não consegui estar olho a olho com ele. Eu me arrependo totalmente do que fiz. Totalmente envergonhado. Peço perdão para ele, para a família dele, para minha família, minha esposa, né, o qual depende de mim. Eu errei. Foi um ano de 2019 terrível na minha vida. Então, eu me arrependo muito. É complicado, né?
tá nessa situação, mas eu estou aqui como homem, como responsável, e quero pagar pelo que eu fiz, né? Não pelo que estão me acusando. Essa dívida que o senhor tinha foi paga já? Não, até então eu não tinha contado com meus familiares. Aí, após esses fatos, todo mundo ficou sabendo, né? Uhum. Porque nesse dia tinha uma filmagem que ia ser passado lá no Shopping Garcês. No outro dia, daí acabaram me pegando ao vivo, né? Tipo um furo de reportagem. Daí minha família ficou sabendo. Daí eu abri tudo que aconteceu. E referente, o meu pai tinha morrido 2 meses atrás. E daí eles se reuniram, o meu pai tinha um pedaço, um pouca herança, né? Mas daí a família se reuniu e falaram que ia me ajudar e estão me ajudando. Tá, mas não foi paga ainda? Ainda não foi pago, falta bem pouco. Tá, mas e essa pessoa que emprestou o dinheiro para o senhor, esse agiota, parou de ameaçar o senhor, daí resolveu então não cumprir a palavra dele? Parou porque eu comecei a pagar em parcelas. Estou pagando. Mas como? Eu disse que ia finalizar, mas diante do senhor está me falando, o senhor é agente penitenciário, né? O senhor Correto. disse que hoje o seu salário é cerca de 3 mil reais, é isso? Na época não era, né? Era menos. Só Tá. que eu sou entupido de consignado, né? Uhum. Tá, esse é o ponto. O senhor não tinha outra forma de conseguir um empréstimo, de buscar auxílio a Não, terceiros? como eu estava cheio os consignados, nem se eu tivesse com o salário limpo e fosse pegar numa pancada só, o que eu precisava ainda não daria. Uhum. Então eu não tinha recurso nenhum. Meu pai era aposentado, estava doente, precisava de mim, eu gastando com meu pai com medicação, eu tirando às vezes de dar um pouco melhor para o meu filho, eu tirava para gastar, porque os meus irmãos, como eu falei, minha família é dispersa, ninguém ajuda ninguém, entendeu? A minha irmã subia lá no quarto do meu pai para falar assim: Oi, pai, tudo bem? Eu trabalhei muito, estou muito cansada. Aí meu pai: Tá bom, minha filha, tá bom. Eu falava: Como assim tá bom? Ela não está fazendo nada pelo senhor. Eu estou trocando fralda, dando banho no senhor. O senhor fala: Tá bom? Daí eu tomei. Aí eu falei: Ó, aqui você não vai entrar mais. Ou você vem para ajudar ou para chorar. Quem está chorando sou eu. Eu preciso alimentar minha família. Estou trabalhando, estou dando um duro danado. Você vem fazer essa choradeira na frente do meu pai? Então, tipo assim, para você ter uma noção que como a minha família é bem dispersa, né? Tá. O senhor está na ativa hoje. Não, estou suspenso. Penso por quê? Por uma questão disciplinar ou por qual razão? É nesse processo de posse. Uhum. Tá, mas aí o senhor fica, então, suspenso até que se resolva isso aí? Correto. Tá. E aí tem um processo administrativo contra o senhor também? Tem um processo administrativo, né? O qual julgam, né? Tá, mas esse processo administrativo também não Também teve, não foi arrolado, né? não foi resolvido Não ainda? teve as alegações finais ainda. Mas como eu disse, esse processo eu sou totalmente inocente. Vou provar minha inocência. Ótimo, então, Ministério Público. Sem pergunta. Para a defesa? Sim, excelência, só alguns esclarecimentos bem rápido. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde. O senhor é casado? Casado. Há quanto tempo? Casado há 11 anos. Há 11 anos. Com quem? Com a Bruna Maria Dias. A Bruna é a mãe do seu filho de 8 anos que o senhor falou? A Bruna é a mãe do meu filho de 8 e está esperando um futuro agora em setembro. Está para nascer em setembro? Correto. A gravidez dela é uma gravidez tranquila? Está sendo? Como é que está sendo a gravidez? Não está sendo tranquila. Ela teve eclâmpsia na primeira gestação e até a gente foi no médico esses dias, né? Eu consigo usar o meu plano pelo Estado, graças a Deus, e a gravidez dela é de risco. De risco. O senhor, quando perguntado pelo excelentíssimo juiz, o senhor informou que a sua profissão é de agente penitenciário, mas o senhor também trabalha com questões de imóveis. O senhor trabalharia com questão de marceneiro? Correto. Meu pai era marceneiro, né? E até então, onde a primeira profissão que eu aprendi foi marcenaria. Marcenaria, ok. No dia da sua prisão, que você foi preso em flagrante ali, foi encontrado uma bolsa com furadeira, martelo, ali 2 mochilas. Isso seria para a questão, para utilizar na questão do roubo? Correto. Eu fiz um estudo de como abrir um cofre
né? E todas as ferramentas seriam utilizadas somente para isso. Certo. O senhor também informou que esse ano de 2019 foi um ano difícil, um ano difícil aí para o senhor, por várias situações, inclusive essa a qual o senhor está respondendo aí o processo hoje, né, sendo ouvido aqui no plenário. O senhor tem um boletim de ocorrência que essa defesa juntou no movimento 388.2, um boletim de ameaça. Esse boletim de ameaça, o senhor foi até a delegacia de polícia com mais outros agentes penitenciários, informando que o senhor estava sendo ameaçado dentro da unidade penal? Correto, tenho na Polícia Civil, sim, esse papel. O senhor informou também que, diante dessa questão, dessas ameaças, o senhor acabou também tendo informações de outras ameaças que estavam correndo dentro do presídio por questões de telefone e que levou o senhor pediu afastamento. Nesse período de afastamento, então, que o senhor concluiu a questão de dívidas, então? Foi aí que começou o meu início de empréstimo, porque eu tive que vender carro, eu não tinha fiador, e eu tive que sair do local, né, onde eu estava. Ok. Só para finalizar, então, a tua vontade naquele dia, quando ocorreu a tua prisão no edifício ASA, era crime contra o patrimônio. Correto, eu fui lá para tirar o dinheiro que estava lá, e em hipótese alguma fazer mal a esse senhor. Tanto é que eu não fiz, né? Não tem nada, não fiz nada contra ele. O senhor tem conhecimento de um laudo que existe nos autos que foi feito um exame de corpo de delito com relação à vítima, aonde informa teria meio centímetro, teria uma região oral, meio centímetro, teria uma marca nele nesse dia aí? Você chegou a ter essa informação ou não? Correto, tive essa informação, né? Que dá uma tampinha de caneta, né? Tiquinho da tampinha de caneta. Daí até fiquei surpreso, né? Porque tanto falam desse mata-leão, e se eu der um mata-leão a alguém, vai ficar o pescoço inteiro lesionado, né? Então, O senhor não deu mata-leão, então? não, jamais. Não ocorreu esse fato. Ok, ok. Por parte da defesa satisfeita, excelência, devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Romulo. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Microfone, por favor, tem ali na frente. Isso, obrigado. Então, um dos meus irmãos mora em São Paulo, né? Tipo assim, eu tinha uma ligação até boa com ele, mas ele com o meu pai já não tinha tanto. O meu outro irmão é um enfermeiro, é homossexual, e também meu pai desprezava. E a minha irmã era muito nova. Então, meus irmãos não tinham ligação nenhuma, assim, praticamente com meu pai, né? E eles tinham comigo, assim. Só que até então, todos os problemas que ocasiona comigo, eu jamais falo para eles. Eu já sofri, trabalhando como agente penitenciário, por exemplo, eu já passei por 2 tentativas de rebelião, onde 2 dos meus amigos, colete, foram pegos, foram 2 dias de rebelião. Todos os problemas que acontecem comigo, eu jamais manifesto à minha família, porque se eu for relatar tudo, entendeu? Eles não conseguem viver. Então foi isso. Quando eu relatei para eles que eu tinha essa dívida, eles até estranharam. Até a minha mãe mora em Minas Gerais, né? É separada do meu pai faz tempo. Minha mãe ganha o salário mínimo e ela ficou surpresa. Falou, filho, eu junto meu dinheiro, eu ajudo. Foi aonde eles vieram a querer me ajudar. Porque até então eu não tinha falado nada. Eu não falo nada da minha vida. Eu tento resolver. Só que daí eu tive que abrir. Porque todo mundo ficou sabendo. Até minha irmã que falou, ó, tá louco, todo mundo tá falando mal de você e tá respingando em mim, coisas do tipo. Então foi esse ponto, assim. Eu agradeço que, né? Que até então eu não tinha como pagar. Provavelmente eu não estaria aqui, ou alguém da minha família estaria aqui. Ok? Mais alguém?
Ele disse que não conhecia a vítima, né? Não sabia quem era a vítima. Como que ele reconheceu, sabia que era ele que entrou no elevador? Sim, então, eles, até falei aqui, né? Eles tinham uma informação que era o síndico, sabia que era o seu Miguel, tanto é que eu nem sabia quem era, que o nome dele é Antônio, né? Mas eu já sabia que era o seu Miguel. Eu fui uma semana antes e perguntei. Eu fui nessa semana antes, subi até o hall para saber onde ele morava e colhi todas as informações. Realmente, ele mora sozinho. Então eu sabia dessas informações. Sabia do horário que ele subia até a sua casa. Tanto é que quando eu subi, ele subiu. Então bateu. Foi uma coincidência, assim. Então, bateu certinho nas informações que eu tinha. Ó, ele sai para almoçar a tal horário e retorna para o apartamento dele e fica até a tal horário. Quando eu entrei no elevador, ele entrou logo em seguida. Então, realmente bati. Eu tinha essas informações há uma semana atrás já. Mais alguém? Então, a gente finaliza por aqui. Em verdade, a vítima, Antônio Pedro Paulo Miguel, né, que foi o senhor que, por aqui, conforme dito, foi condição de ofendido, vítima, ele foi indicado para ser ouvido no dia de hoje, né, mas houve a dispensa aqui do Ministério Público. Então, a Justiça acabou de me informar que, havendo a dispensa, ele preferiu, então, deixar aqui o plenário do júri. Eu tinha dito que gostaria de falar com ele, é claro que ele não é obrigado a conversar com o senhor, mas, né, pelo menos a gente, nesse momento, não tem nada que eu possa fazer, então, para promover esse encontro. Né? O que eu podia fazer era questioná-lo se queria conversar com o senhor, mas como ele foi embora, pelo menos Eu nesse momento... só queria pedir perdão pelo ocorrido, pelo transtorno, pelo medo em si que ele teve que passar nesse dia, com real razão, mas eu queria dizer para ele que a minha intenção jamais foi fazer algum tipo de mal, tanto é que eu nem relei nele praticamente. Só precisava imobilizá-lo para que eu pudesse entrar lá e fazer o roubo. De qualquer maneira, o senhor Antônio vai ser intimado aqui do resultado do julgamento, ele também tem acesso ao processo, né? Então, se ele tiver interesse, ele pode daí pegar e visualizar aqui a gravação da nossa conversa interrogatória, tá bom? Ok, doutor, agradeço. A gente encerra aqui, então. Doutor Lucas. Doutor Lucas, se o prazo inicia agora, então, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, silêncio. Excelentíssimo doutor Tiago Flores Carvalho, digníssimo e operoso juiz de direito, ilustre presidente dessa sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba. Doutor Tiago, estou há anos trabalhando ao lado de Vossa Excelência e sou testemunha da garra e da valentia com as quais Vossa Excelência conduz seu trabalho. Então, doutor Tiago, gostaria que o senhor recebesse meus sinceros cumprimentos e minha completa admiração pelo senhor como pessoa e pelo trabalho que Vossa Excelência desempenha em nossa comarca. Gostaria também de cumprimentar toda a banca de defesa, doutor Jefferson, doutor Matheus. Doutor, desculpe, o senhor ainda não conheço. Doutor Descarlos, doutor Jefferson, doutor Matheus, já conheço de vários julgamentos, várias audiências. São excelentes advogados. E se o senhor está ladeando os dois, tenho certeza que é da mesma forma. Então, tenho certeza também que, de igual modo que foi nas outras oportunidades que tivemos, aqui faremos um debate ético, em busca de justiça, normalmente, né, cada um defendendo o seu ponto de vista, hoje já convergindo, né, para uma tese praticamente única, né, mas, porque é o que o processo manda, mas sempre é uma grande satisfação para esse promotor trabalhar com advogados da estipe de Vossas Excelências. Também gostaria de dizer para o senhor, senhor Rômulo, que eu não tenho nada contra o senhor, eu tenho e muito contra o crime que o senhor praticou. De qualquer forma, a acusação, ela aqui é sempre técnica, com base nas provas dos autos e nunca pessoal. Também gostaria de cumprimentar a Polícia Militar, cumprimentar o Arthur, o Álvaro, que sempre nos ajudam aqui, ao público presente e, por fim, em especial, aos senhores jurados e senhoras juradas que fazem presentes no dia de hoje. E peço licença para, a partir de agora, conversar apenas com os senhores 7. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, meu primeiro dia aqui
com vocês, então eu queria me apresentar. Meu nome é Lucas, né, Rosângela, eu sou promotor do júri aqui de Curitiba já há 7 anos, Renato. Então, há 7 anos e meio, assim, Lucimar, eu só faço isso, né? Só faço isso aqui, que é julgar, Lucas, os crimes dolosos contra a vida. Alguém aqui já foi jurado uma vez? Agora nessa quinzena? Em outras vezes? Uhum. Simone, já foi? Nunca. Então, pessoal, só para a gente entender, depois, é claro, amanhã eu tenho júri com vocês, sexta eu tenho júri com vocês, semana que vem tem mais 2 júris com vocês. Eu acabo fazendo a maioria dos júris, né? Eu sou titular da primeira promotoria do júri aqui. Mas, assim, essa introdução daí a gente vai pulando para frente, mas só para entender quem nunca participou, eu sei que tem gente aqui que às vezes é da área do direito, gente que não é, mas para a gente entender hoje que é um caso bem mais simples, é mais rápido, muitas vezes a gente ouve várias testemunhas aqui, interroga-se o acusado, ou às vezes, por exemplo, o júri que eu vou ter dia 10 com vocês, são 3 réus, né? Começa às 8 da manhã, então é um júri com várias testemunhas, com os 3 réus, então possivelmente vai até mais tarde. Então aproveitar hoje que é um júri um pouco mais rápido, mais simples, para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, Simone. Cristiane, a gente está aqui porque a Constituição Federal manda. Como assim? Em 99% dos crimes, quem julga é o juiz. É o juiz. Acontece o crime lá, tem um boletim de ocorrência, seja um tapa na cara, seja uma embriaguez ao volante, seja 10 tiros no peito. Um boletim de ocorrência, Lucimar, delegado vai investigar aquele caso. O delegado investiga, manda os investigadores, Rosângela, investigar, e fica lá tendo um inquérito policial, investigando, ele chega a uma conclusão. Ele manda para o promotor. O promotor ele tem 3 opções. Arquivar, falar, olha, isso aqui não é crime, ou a autoria, a prova está muito fraca, arquiva. Ele pode mandar o delegado fazer mais coisas, falar, ó, tem aqui um relato que tinha câmera, você não foi olhar a câmera, então vai olhar a câmera, ver mais coisa, ou ele pode oferecer uma denúncia. O que é oferecer uma denúncia? Oferecer uma ação, Simone, contra a pessoa. Oferecer uma ação, Lucas. E daí essa pessoa, o juiz, se aceitar a ação, a pessoa é citada para constituir uma defesa. E daí o advogado vai defender, vai produzir as provas nas audiências, o promotor se manifesta sobre as provas, o advogado se manifesta sobre as provas e o juiz decide. Culpado, inocente. Condenado ou absolvido. Se eu não gosto, falo assim, ó, absolveu, eu acho que tinha que condenar. Recorro para o tribunal pode falar, juiz, você está errado. Condena. Ou ao contrário, ele condenou. Doutor Matheus, doutor Jefferson, doutor Luiz pode falar, juiz, você está errado, absolve. O tribunal pode absolver. E é assim que funciona o nosso sistema penal. Em 99% dos crimes. Menos nos crimes dolosos contra a vida. É o que a gente julga. Que é o que os jurados julgam. E são só 4 crimes, Renato. Só 4. E vários que tem, só 4. O homicídio, Rosângela, tentado ou consumado. A indução, a instigação ou auxílio ao suicídio. Ah, tem suicídio, doutor? Meu Deus. Eu recebo pelo menos uns 5 por semana. Hein? Um monte. O que acontece? O Lucimar não se divulga, né? Porque se divulga, quem está pensando toma coragem também faz. É estudado. Então não se divulga. Não se divulga, mas tem demais. E a pessoa que se suicida, é claro, ela não é processada, porque morreu, e nem que ela sobrevive, ela não é processada. Quem que é processado? A pessoa que instiga, que auxilia, que induz. Falar, sua vida é uma porcaria. Eu, se fosse você, daí mensagem de WhatsApp, por exemplo. Eu, se fosse você, já tinha pulado do prédio faz tempo. E daí você consegue provar isso, essa pessoa, ela pode ser processada. O terceiro crime que é julgado aqui é o infanticídio. É um crime que só a mãe pode praticar contra o próprio filho logo após o nascimento, durante o estado puerperal. É um estado de rejeição, que tem que ser atestado por um médico, e daí ela mata o próprio filho, logo após o nascimento. E é como se fosse um homicídio, só que só pode ser praticado pela mãe e a vítima só pode ser o filho. E logo após. É um homicídio com uma pena bem menor, né, porque a mãe não está nas plenas condições mentais. E o quarto crime que é julgado aqui, que é tirar a vida de alguém, mas de alguém que ainda não nasceu, é o
aborto. Também é julgado aqui. No Brasil, né, tem duas hipóteses legais, né, quando a gravidez decorre de um estupro, a mãe pode escolher, sabe que isso também está indo muito na imprensa, né, temos o caso de Santa Catarina, e também quando há risco de vida para a mãe, Rosângela. E daí o médico, a nossa lei fala que tem que intervir mesmo contra a vontade da mãe para salvar a vida da mãe. Se for entre a vida de um e de outro, o médico salva a da mãe, porque a lei manda. Claro, existem outras possibilidades, Lucas, que a jurisprudência criou, né, os tribunais, por exemplo, o feto anencefálico, né? Você não vai fazer a mãe ficar 9 meses ali com filhos, que vai nascer e vai morrer em poucas horas, né? Então, se autoriza. E existe discussão também para autorizar nos 3 primeiros meses, enfim. Depois a gente pode conversar com mais calma sobre isso. Mas, pessoal, o fato é que hoje aqui a gente está julgando o que a gente julga sempre. Nessa quinzena, por exemplo, é o que a gente vai julgar, que é o homicídio. Normalmente consumado, mas às vezes a gente julga também, Karina, atentado. Mas normalmente é consumado. Por quê? O que a gente vai mais julgar aqui? Quem toma tiro, quem dá uma facada, quem é envenenado. Normalmente, tiro e facada. Essa é a regra aqui. Qual que é a outra regra? Traficante matando traficante, o que mais tem. E a segunda coisa que mais tem, mulheres que estão aqui, feminicídio. Demais. Uma coisa que é impressionante. Tem noção, a cada 7 horas uma mulher morre de feminicídio no Brasil. 7 horas. Então, em julgamento, a mulher morreu. Isso tem demais e vocês vão julgar. Vão julgar. Atentado, consumado. Mas a regra é traficante matando traficante, ou traficante matando o usuário que for devendo. Esse tipo de coisa. Né? E tem tudo, na verdade. Tem de tudo, infelizmente. Né? Quando você trabalha aqui, fica até com medo, às vezes, porque você sabe que às vezes as pessoas morrem por nada. Mas, enfim. Pessoal, e a Constituição, ela fala, então, crimes dolosos contra a vida são julgados pelo júri, pelo povo. O que você disser aqui, Karina, é como se Curitiba inteira estivesse dizendo. Não senta ninguém aqui, Cristiane, que tenha qualquer passagem pela polícia, que tenha qualquer mácula no seu passado. Eu sei que muitas vezes vocês estão aqui intimados, não estão convidados, estão deixando trabalho, esposa, marido, filho, mas é um atestado que vocês são pessoas de bem. Um atestado que são pessoas de bem. E, inclusive, a lei, claro que ninguém vai precisar disso, dá vários benefícios. Por exemplo, prisão especial, essas coisas, claro que ninguém vai precisar, mas, por exemplo, desempate em concurso público, desempate em licitação, enfim, algumas vantagens para o jurado, que são pessoas de bem aptas a decidir o futuro de outra pessoa. Porque, em resumo de tudo isso, o que o júri é? Uma pessoa matou ou tentou matar outra pessoa, será julgado pelas pessoas. Pelas pessoas. Para que as pessoas vejam, olha, no lugar da vítima, eu acho que tinha que ser a família da vítima, ou no lugar do réu, se eu tivesse nessa situação, o que eu faria? Então, é julgado pelo povo. Pelo povo. Os 7 aqui hoje representam Curitiba inteira. E podem representar. Não estão aqui por acaso. Pessoal, essa é uma introdução que desculpa se me alonguei, mas é só para a gente entender, né? Nas próximas a gente vai pulando. Outra coisa que eu sempre gosto de registrar no meu primeiro júri é que eu não sou promotor de acusação. Vocês já devem ter escutado isso de outros promotores que trabalharam. Eu sou promotor de justiça. Não interessa ao Ministério Público do Estado do Paraná fazer justiça colocando qualquer pessoa na cadeia ou responsabilizando alguém a mais do que merece. Eu sempre me baseio em 3 vetores, Lucas. Na lei, no estudo do processo e na minha consciência. Bom, deixa eu até mostrar para vocês isso aqui. O mínimo que eu tenho que fazer sempre é estudar o processo inteiro. Eu estudo todos. Faz 7 anos que eu estou aqui, eu estudo todos. Eu podia, às vezes, dar uma lidinha e vir aqui. Não, eu estudo todos para eu tentar fazer a justiça que eu entenda mais correta. Não sou dono da verdade, mas sempre o que eu passar para vocês é que eu entendo, sinceramente, que é mais correto. E hoje aqui, senhores, eu que fiz a instrução desse caso. Eu que fiz todas as audiências desse caso. Só que acontece, quando foi para alegações finais, foi para uma outra promotora, porque eu não estava em Curitiba na época. E ela fez as alegações e falou para ir para a júri. Mas a época que eu fiz a instrução, eu ouvi o senhor Antônio, eles chamam de Miguel porque é o sobrenome. É Antônio Pedro Miguel. Eu ouvi ele, eu ouvi o filho dele, eu ouvi o senhor Davi, que foi lá tirar ele de cima, eu ouvi os guardas municipais, ouvi, né, a versão dele, enfim. E para mim ficou claro, depois eu vou mostrar para vocês,
que, de fato, não se trata de um crime doloso contra a vida. Ele não foi lá tentar matar esse senhor de 77 anos. Foi para roubar. Foi mesmo. Ele foi para roubar. Para mim ficou claro. Para mim já teria desclassificado lá, nós nem estaríamos aqui. Um juiz já teria julgado o caso, condenado ele uma tentativa de roubo, que não é também pouca coisa, a pena não é baixa, né? Roubo. Diferença de furto para roubo. Furto é você só subtrair. Roubo é você subtrair mediante grave ameaça ou violência, que a pena já é mais alta. E foi o que aconteceu. Ele teve a grave ameaça e teve a violência, sim. Também não estou aqui para passar a mão na cabeça dele, eu não estou aqui de bonzinho. Fez errado e muito errado. Não chegou também do jeito que ele falou, com um pirulito, senhor, por favor, acomode-se, vim aqui roubá-lo. Não foi. Não foi. Pegou o idoso lá, sim. Mas foi para roubar. Foi pra roubar. Se ele quisesse matar, o senhor Antônio, 77 anos. 77 anos. Esse rapaz matava fácil. Fácil. Mas muito fácil. Não foi. Até agora a gente vai ver. A primeira coisa que tem, senhores, é a apreensão, que eu quero mostrar para vocês. Movimento 1.4. Olha o que ele levou. Pela experiência, né, e vocês, todos aqui são inteligentes, olha o que foi apreendido com ele. Rolo de fita isolante, cor preta, 2 mochilas, chave de fenda, lanterna, faca de serra, par de luvas de cor preta, pedaço de metal dobrado, furadeira, broca, né, rolo de fita silver tape. Então, é tudo instrumento que a gente vê de pessoas que vão para roubar. Para roubar. Em 90, também, como eu disse, faz um tempão que eu estou aqui, quase sempre que alguém que vai para matar, usa algum instrumento, né, de matar. Normalmente, como eu disse, faca. Se ele quisesse matar mesmo, ele não conseguia matar estrangulado, o rapaz de 77 anos. Mas todos esses produtos, elementos que foram encontrados aqui, sugerem um roubo. Sugerem um roubo. Já começa por aí. Depois, a gente investigou esse caso e não conseguiu chegar na motivação. Por exemplo, o filho do senhor Antônio falava, meu pai tinha dinheiro, tinha várias pessoas devendo para ele, e eu acho que alguém mandou fazer. Investigou isso, ele falou, por exemplo, ele tinha, o senhor Antônio, um problema com o ex-síndico, ele era síndico de Edifício Asa, o senhor Antônio, que é lá no Voluntários da Pátria. Ele tinha um problema com o ex-síndico, não gostava dele, acho que esse cara está envolvido. A polícia intimou, mas nunca se chegou a nada. Qual razão esse rapaz estava lá? Mano de quem? Para matar ele por quê? Nada. Todas as pessoas ouvidas, seja o filho, seja o senhor Antônio, não conheciam ele de lugar nenhum. Então, é fato que ele foi lá para roubar. Eu vou ler com vocês rapidamente aqui, no movimento 276.1, é um resumo do que as pessoas disseram. Senhor Antônio, pegou o elevador, está aqui embaixo. Mas não precisa, se quiserem acompanhar, mas eu vou ler, tá? Pegou o elevador até o andar do prédio em que tem o escritório e foi abordada pelo réu, que colocou uma fita silver tape na sua boca e lhe deu um golpe mata-leão. Disse que um assistente lhe socorreu e conseguiu afastar o réu. Contou que nunca viu. Não visualizou com arma, que não guarda valor no escritório tendo um cofre, mas está vazio. E fez exame de lesões corporais e retornou suas atividades na sequência. Ele foi para o hospital e saiu já, né? Porque realmente ele não teve nada de grave. Ó, o guarda municipal, o Luiz Teodoro, guarda municipal, deslocaram até o local e perceberam um tumulto. Disse que fizeram uma varredura no indivíduo e encontraram o acusado dentro de uma igreja evangélica simulando que estava rezando. Então ele, depois que ele foge, ele vai para uma igreja lá dentro e ele, quando dá o depoimento completo, lá o guarda municipal fala que desconfia que seja ele, que estava tudo suado, nervoso e fingindo que estava rezando. Daí abordou, daí conseguiu pegar todos esses objetos que eu li para vocês. Né? O réu falou que estava fazendo uns reparos no prédio e viu que ele guardava ferramentas de mercenaria na bolsa. O réu ainda se identificou como agente penitenciário. Não se recorda de ter visto a arma com o réu. Daí a outra guarda, a senhora Amanda, estavam fazendo patrulhamento e foram acionados de uma situação ocorrendo no edifício Asa.
Diz que começaram a fazer busca no prédio e viram o réu numa igreja localizada no edifício. Contou que foi passado o guarda que o réu estaria armado, mas não estava. Que o réu estava com ferramentas. Que o rapaz que ajudou a vítima a se desvencilhar reconheceu o réu, bem como a vítima o reconheceu. Daí o filho, que é o Marcelo Miguel, o réu se apresentou a seu pai como sendo oficial de justiça e que o senhor impediu que o crime se consumasse. Que não conhece o réu e soube que ele foi agente penitenciário. Contou que acha que pode o réu ter agido a mando de uma pessoa que deve para o seu pai. E seu pai guardava valores no cofre que tem no escritório. Daí agora, o senhor Davi, que é a pessoa que chegou no momento, estava fazendo uma pequena reforma no apartamento da vítima. Contou que foi até o apartamento do Dr. Miguel quando viu o réu agredindo a vítima. Estava em cima dele, amordaçando a vítima e esganando. Então esse papo que ele chegou com licença, não quis nada, ele foi lá para roubar. Mas ele fez isso aqui, de amordaçar e de esganar, de tirar, para imobilizar a pessoa. O roubo é isso, violência para subtrair. Ou grave ameaça, arma, passa o bolso para subtrair. Então foi isso que ele fez. Disse que a vítima estava sangrando, porque ele estava com um sangramento no lábio. Contou que conseguiu tirar o réu de cima da vítima e tirou a fita da boca da vítima. Disse que foi atrás do réu, mas não o alcançou. Contou que não sabe o motivo do crime. O réu foi preso em uma igreja no primeiro andar do prédio. E na hora, o réu não estava com qualquer arma nas mãos. Né? O laudo ele só aparece isso, é claro, ele não aparece questão da asfixia, até porque, de fato, ele não apertou para matar, né? Ele estava querendo imobilizar, tirar ele de cena para conseguir ali o intento dele criminoso, que era sim patrimonial, mas o fato é, senhores, que aqui a gente se trata então de uma tentativa de roubo. E o que ainda mais me chamou a atenção para chegar a essa conclusão, que como eu disse, eu fiz toda a instrução, enfim, se vocês olharem, eu juntei até nas folhas, no movimento 372.2, ele foi denunciado, Karina, pelo Ministério Público, por tráfico de drogas, que é esse que ele fica falando, que é no mesmo ano, então ele estava atrás de dinheiro mesmo. Ele é um agente penitenciário. É um agente penitenciário, então, do quê? Resguardar a segurança nas penitenciárias, nas cadeias. E ele estava introduzindo droga para os detentos. Essa é a acusação, que foi admitida pela Justiça, que está para julgamento. Alegações finais do Ministério Público pedindo a condenação dele já, e agora está para o juiz decidir se é tráfico ou se é posse de droga. Mas pela quantidade que tem aqui, eu posso falar também por experiência, claro, não tem nada a ver com esse processo, não nada por tráfico. Mas, enfim, essa é a acusação no mesmo ano aqui, 2019. Então, estava precisando de dinheiro. Não sei se essa história de agiota é verdade ou não. Não sei, não estou aqui para falar para vocês. É a história que ele conta. Não sei se ele estava lá de mau caráter mesmo, para roubar. Não sei. Se é a história que ele estava sendo pressionado, não tinha para quem recorrer. Não sei. Não sei, isso não tem processo, só tem a história dele. Mas que ele foi lá para roubar, isso eu tenho convicção. Né? E eu tenho convicção que se trata aqui de um crime doloso contra a vida, senão não me furtaria, obviamente, a minha função de vir aqui passar essa impressão para os senhores, mas não foi. Se ele quisesse ter matado, enfim, ele teria feito de outro modo ali. Ele foi lá, foi para roubar, então, diante de todos aqueles objetos, e não conseguiu. E vai pagar por outro crime. Tudo bem, pessoal? Hoje era isso, era um caso realmente simples, espero ter tentado aqui fazer justiça aqui nesse caso, e nós ficamos por uma próxima oportunidade. Para isso, para que vocês condenem ele, né, em outro crime, ele não seja absolvido, porque absolvido ele não pode ser, ele praticou um crime grave. Na primeira pergunta lá, vai perguntar sobre a materialidade do crime, ou seja, se isso aconteceu, daí eu peço que vocês votem sim, e falar que não, ele é absolvido de tudo, como se nada tivesse acontecido. Eu peço que vocês votem sim. Na segunda pergunta, vai perguntar se foi ele que fez. Eu peço também
Simone, Rosângela, Karina, Lucas, Cristiane, e Lucimar e Renato, que votem também sim, porque foi ele, e daí depois vai ter o quesito, sempre quando a pessoa sobrevive, né, no tentado, mesmo que vai para a UTI, né, tem uma pergunta sobre se a pessoa quis o resultado morte, tentou matar a vítima ou não, né, quando a pessoa sobrevive. E nesse caso, eu peço que vocês respondam não, porque não foi uma tentativa de homicídio, isso foi uma tentativa de roubo. Então, pelo Ministério Público ficaria sim, sim e não, para ele ser condenado pelo crime que ele praticou e que a justiça, então, seja feita nesse caso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Hoje eu disse realmente é um pouco atípico, né? Porque é um pouco rápido, mas nós nos vemos amanhã. Muito obrigado. Como isso é uma questão de julgamento, a defesa também, conforme anunciado, tem o prazo total à disposição de 1h30 para que faça exposição para os senhores e senhoras. Parece que inicia o Dr. Matheus, é isso? Isso. Então, Dr. Matheus, seu prazo inicia agora, o senhor tem a palavra. Obrigado, Excelência, peço a palavra. Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. Lembrai-vos, senhores do júri, que a justiça só vive da prova, só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes são julgados e não julgam. Citação essa de Joaquim de Souza Neto no livro A Mentira e o Delinquente, citado por Mário de Figueiredo no prefácio do livro A Tragédia e a Lei, do saudoso jurista paranaense René Ariel Dotti. Nesta oportunidade, vem a defesa do acusado Rômulo de Carvalho Fernandes. Provará que a acusação de tentativa de homicídio é improcedente. É uma peça puramente formal, distanciada da realidade, do conteúdo, da substância mesma da causa e das suas lamentabilíssimas consequências. E nesses casos, o Tribunal Popular, na sua soberania, sempre soube dar soluções adequadas, repelindo pretensões vindicativas que o destino tece em combinações imprevisíveis. Excelentíssimo senhor doutor juiz-presidente da Egrégia Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba, doutor Tiago Flores. Uma satisfação, doutor Tiago Flores, renovada em participar de um julgamento presidido sob a batuta de Vossa Excelência. Um magistrado que honra a toga que veste, um magistrado, como bem disse o doutor Lucas, operante, trabalhador e extremamente técnico e corajoso. E corajoso, pois as suas posições levadas a efeito no processo, sempre fundamentadas, independente do lado que a pessoa esteja, mas elas hão de ser respeitadas porque é proferida por um magistrado que é vocacionado e que escreve a sua história com letras douradas na galeria do rol dos grandes magistrados que integram o judiciário paranaense, mas principalmente, doutor Tiago Flores, essa Casa de Justiça que remonta, especialmente esse local físico, que remonta à década de 50. Receba as nossas sinceras homenagens, doutor Tiago Flores Carvalho, eminente magistrado deste egrégio Tribunal do Júri. Gostaria também, nesta oportunidade, de saudar o doutor Lucas Cavini, eminente promotor de justiça, que ao longo desses últimos 7 anos vem empregando o seu bom senso de justiça, empregando também a sua vocação dedicada ao Ministério Público do Estado do Paraná no plenário do Tribunal do Júri. Sou testemunha viva, doutor Lucas, porque completei este ano 20 anos de intensa atuação profissional na advocacia criminal, especialmente no Tribunal do Júri. Aqui foi o ponto de partida de uma grande atividade profissional. Então posso dizer, Excelência, que ao longo desses 7 anos e que posso privar do convívio profissional com Vossa Excelência, aqui no cadinho dos debates do Tribunal do Júri, posso dizer que Vossa Excelência, mais uma vez, não só hoje por conta que estamos caminhando na mesma trilha, na mesma caminhada, porque Vossa Excelência sabe que em oportunidades que estivemos em caminhos opostos, as divergências ficaram somente adstritas ao campo das ideias, pois o respeito ao profissional, mas principalmente ao homem que enverga esta beca do Ministério Público, é a tônica desta defesa. E hoje, mais uma vez, Vossa Excelência demonstra uma coragem moral
disfarce divino da justiça, cujo prêmio maior é a satisfação da consciência tranquila. Aquilo que o senhor trouxe aos 7 apóstolos da justiça, que está aqui para buscar justiça. Não se trata de um promotor de condenação. Receba, doutor Lucas, as nossas sinceras homenagens e o respeito desta bancada da advocacia que é titularizada pelo doutor Jefferson, o titular desta causa. Receba as nossas homenagens, doutor Lucas. Gostaria também de saudar o titular desta causa, doutor Jefferson Martins Leite, advogado criminal da capital paranaense, que exerce o sacerdócio da advocacia com zelo, com probidade e honestidade. Adentrou a esta causa, sucedendo a outros 2 valorosos advogados que lutaram também incansavelmente a questão de 30 dias no processo, sendo procurado pelo acusado Rômulo e tendo a honra, doutor Jefferson, de poder participar do seu escritório, notadamente nos delitos do Tribunal do Júri, Vossa Excelência já me chamando para o contato, a análise e o estudo do processo, pudemos verificar que efetivamente, e logo me dirigir ao colendo conselho de sentença, de que não se tratava de um delito doloso contra a vida. E que nesses casos, como já nas Sagradas Escrituras, dai a César o que é de César, dai a Rômulo o que é de Rômulo. E ele não se eximiu. Lamentavelmente, e a defesa não compactua com isso, mas errar é humano e perdoar é divino. E hoje ele sairá daqui responsabilizado na medida da sua culpabilidade no delito que hoje já havia confessado perante a magistrada na instrução processual e hoje perante Vossas Excelências. Por isso, doutor Jefferson, gostaria de mais uma vez agradecer pela amizade, que já conheço Vossa Excelência há mais de 14 anos, e principalmente pela confiança profissional. Receba as minhas sinceras homenagens e o meu eterno agradecimento pela confiança depositada nesse modesto profissional da advocacia. Receba as nossas homenagens. Gostaria também de agradecer a presença do acadêmico de Direito, Luiz Carlos, do escritório do Dr. Jefferson. Eu sempre digo que o Tribunal do Júri é uma escola. E aqui eu me recordo e volto há mais de 20 anos na minha história, quando saía da Praça Santos Andrade, onde cursei a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e vinha com a minha pasta, caminhando a pé para poder assistir grandes e grandes júris no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então isso aqui é uma grande escola. Aqui, efetivamente, é a demonstração de justiça. Então siga essa caminhada e eu não tenho dúvida que a sua atuação profissional será exitosa e muito abençoada. Receba as nossas homenagens. Álvaro, serventuário da Justiça, eu sempre digo que os serventuários da Justiça representam a mola mestra da Justiça, sem o trabalho incansável dos valorosos serventuários extensivos ao Arthur, oficial de Justiça, nada disso estaria sendo realizado. E principalmente nesses tempos em que o mundo praticamente parou, e por conta de pandemia e outras situações, o trabalho dos valorosos serventuários, o trabalho silencioso no cartório foi de fundamental importância para que toda essa máquina da justiça pudesse funcionar. Por isso, recebam as sinceras homenagens da defesa e o agradecimento pelo trabalho sempre eficiente e educado e a forma como sempre trataram esta bancada da defesa. A nossa gloriosa Polícia Militar, que está aqui guarnecendo o ambiente, receba as nossas homenagens. A comunidade ordeira e pacífica da capital paranaense, que aqui está, a esposa de Rômulo, Bruna, que aqui está, receba as nossas homenagens. A véspera de dar à luz um momento sublime, né, ao segundo filho. Tenha certeza que hoje esta página será virada e o livro terminará de ser lido. Esta página triste da história desta família será virada. Eu não poderia, senhores do júri, também neste momento, olvidar com todo respeito, com todo sincero respeito, dirigir as palavras extensivas que foram produzidas por Rômulo, não só ao longo da instrução processual, mas hoje em plenário, e endossadas por essa defesa técnica ao doutor Miguel. Os nossos sinceros respeitos e as homenagens, graças a Deus, e principalmente pela conduta de Rômulo, que não foi, como bem colocado pelo doutor Lucas, atentar contra a vida daquele senhor, e que mostrou uma postura, seja ao longo dos seus depoimentos, que não estava impregnado pelo rancor do ódio. É uma pessoa de bem, que continua tocando a vida. Então, neste momento, eu também quero render as homenagens
e estender e reiterar o perdão do pedido de Rômulo ao doutor Miguel nesta oportunidade. Ao acusado Rômulo, tenha certeza, Rômulo, que não está tal qual Dante às portas do inferno. Ó, vós que entrais, deixai as esperanças de fora. Traz hoje a esperança depositada nos 7 apóstolos da justiça, representados pela cidadã jurada Rosângela Maria, a cidadã jurada Cristiane Maria, a cidadã jurada Lucimar de Paula, a cidadã jurada Karina Arruda, o cidadão jurado Lucas, o cidadão jurado Renato Germano e a cidadã jurada Simone Aparecida. Senhores do júri, entrando neste recinto, espécie de santuário da justiça, a defesa roga e pede a vossas excelências que aceitem o compromisso com a lei, com a vossa consciência e com o Cristo. Por mais hediondo que seja um crime, por mais repugnante que seja a conduta atribuída a um acusado, esta não tem o condão de desfigurar a criatura humana que foi feita à imagem e semelhança do Criador. Por assim dizer, senhores do júri, na Roma antiga, Cláudio, às margens do rio Tibre, quando ouvia o discurso de um advogado que o desagradava, mandava-o afogar sumariamente, demonstrando o pouco apreço para com o sagrado de... Os advogados que iam postular frente à Corte de Cassação, na França, iniciavam o seu discurso dizendo: trago a convenção, a minha verdade representada pela prova dos autos e a versão do meu cliente. Os juízes e a minha cabeça. Os juízes podem dispor de uma após ouvir a outra. E, via de regra, aquela Corte de Cassação, demonstrando pouco apreço para com o sagrado direito de defesa, ficava com a cabeça dos advogados. Hoje, inspirado na nossa Constituição Federal de 1988, que assegura todo aquele que tem o infortúnio de ser trazido às barras de um tribunal, culpado ou inocente, assegurar efetivamente a ampla defesa. E, notadamente, no tribunal do júri, esta ampla defesa é elevada à enésima potência. Mas isso hoje, senhores do júri, não quer dizer que uma defesa comprometida com a busca da verdade, principalmente no tribunal do júri, onde um profissional, seja um ilustre representante do Ministério Público ou a defesa, que vem perante 7 jurados, a fina flor de uma sociedade, não pode sustentar algo que esteja diverso do que consta nos autos de processo crime. E aqui há um brocardo jurídico. O que não está nos autos não está no mundo. Por isso, rogo e peço a vossas excelências que o trabalho desta defesa técnica, capitaneada pelo escritório do Dr. Jefferson, repito, constituída a questão de 30 dias para a defesa no júri, ela irá se basear na prova dos autos. Este será o nosso norte, esta será a nossa bússola, porque jamais cometeria a sandice de vir sustentar perante o colendo conselho de sentença uma farsa, um engodo, uma mentira ou uma pilhéria. Venho perante vossas excelências pela leitura dos autos e há uma indagação de início. Ocorrido um delito, excelências, a disposição que determina o artigo 6º do Código de Processo Penal, que logo que tiver conhecimento de um crime, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local do crime, ordenando que as coisas não sejam alteradas, ouvir o suspeito, indiciado, proceder a cariações, as perícias. Para quê, excelências? Para que o inquérito policial possa trazer subsídios, elementos para o titular e dono da ação penal, o Ministério Público, ofertar um processo criminal. Ofertado este processo criminal, inaugura-se aquilo que chamamos do contraditório, o ambiente sereno do fórum, aonde serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, as testemunhas arroladas pela defesa, serão produzidas diligências, o acusado será interrogado, apresentará a sua versão, serão colhidas as alegações finais do Ministério Público, pleiteando ou não a procedência daquela acusação, da mesma forma a defesa, e será submetido ao crivo do Poder Judiciário, à cognição do Poder Judiciário, esta imputação. Nos casos do Tribunal do Júri, e como muito bem explicado pelo Dr. Lucas, existe a possibilidade, e na maioria dos casos, existindo indícios de autoria e materialidade,
a competência soberana do tribunal do júri para que ela possa proferir o veredito condenatório ou absolutório, e hoje, no caso, a situação é de desclassificação, que vem inclusive encampada pelo ilustre representante do Ministério Público, promotor este que participou de toda a instrução processual, que ouviu o doutor Miguel, que ouviu o Davi, que ouviu os guardas municipais e o filho Marcelo. E também participou do interrogatório do acusado Rômulo. Fixadas essas premissas, excelências, fixadas essas considerações, há uma indagação quando ocorre o crime. Quando, como, onde e por quê. O motivo é o adjetivo do crime. O motivo é o adjetivo do crime. E esta motivação, excelências, que pese alguns direcionamentos por parte do filho ou da própria vítima, por questões judiciais que eles tinham, como bem disse o doutor Lucas, e a investigação policial não provou qualquer vínculo ou qualquer elo que este homem estivesse a bando de quem quer que seja, e a exordial acusatória de movimento 41.1, excelências, e vossas excelências podem proceder à leitura, encontra-se no ProJude, a exordial acusatória da lavra da doutora Marcela Marinho Rodrigues, ofertada em 9 de novembro de 2019, diz, consta do inquérito policial que no dia 28 de outubro de 2019, por volta das 11h45, denunciado Rômulo por motivos não suficientemente esclarecidos. Ele não conhecia o doutor Miguel. Ele não tinha nenhum motivo para ceifar a vida do doutor Miguel. O que existia, excelências, e como bem relatado pelo ilustre representante do Ministério Público, com a sua capacidade de leitura exemplar e singular do processo, tanto é que procedeu à juntada do processo criminal a que ele responde na vara de Piraquara, no mesmo ano de 2019, que era o ano que enfrentava severas dificuldades, que a vida estava um inferno, por essas pressões relatadas pelo ambiente de trabalho, pela questão de agiota, e eu não preciso dizer, excelências, fala-se essa palavra agiota, arrepia inteiro. Espera aí, nós estamos falando de um servidor público admitido por concurso desde o ano de 2008, em que ocorre uma situação de pressão, é trazido e levantado o boletim de ocorrência, como foi trazido e encontra-se nos autos de processo crime. Rômulo, no movimento, e aqui indico a vossas excelências o boletim de movimento 388.2, na sequência 388.3, diploma de tecnólogo em gestão pública, na sequência 388.4, certificado emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Justiça e Cidadania de Direitos Humanos, conferem a Rômulo certificado do curso de conclusão de operações especiais penitenciárias, com uma esposa, com o filho Pedro, e diante de todo esse quadro narrado, excelências, e aqui há que se ter com a máxima vênia e levar em consideração a palavra dele, há de ser considerada. A investigação não verificou nenhum motivo, ele não conhecia a vítima, não tinha nenhuma questão que pudesse justificar um crime doloso contra a vida. E aqui ninguém está querendo passar a mão, lustrar com verniz ou algo que o valha. Este moço será sim responsabilizado, mas na medida da sua culpabilidade. Leitura essa já levada a efeito pelo Ministério Público do Estado do Paraná, excelências. E aqui me socorro e peço uma vênia a vossas excelências no movimento 1.4, que é o auto de apreensão. Faço coro novamente ao que foi trazido pelo ilustre representante do Ministério Público, aonde consta nesse auto de apreensão, além da questão de telefone celular, outros, uso pessoal de um rolo de fita isolante de cor preta,
Outros, pessoal, um chapéu e um par de óculos utilizado pelo autuado encontrado seu poder. Outros, uso pessoal de 2 mochilas de cor preta, contendo uma chave de fenda com tamanho grande de cabo cor laranja, uma lanterna de tamanho pequeno, uma gravata de cor roxa, uma faca de serra com cabo de cor preta, um par de luvas de cor preta, um pedaço de metal dobrado, uma furadeira de cor amarela para abrir o cofre, 3 brocas para a furadeira apreendidas em poder do autuado. Outros ferramentas, utensílios, um rolo de fita do tipo silver tape, encontrado em poder do autuado. Outros, 7 unidades de cintas plásticas encontradas em poder do autuado. 2 pares de luva cirúrgica. Na sequência, ali no item 9, outros uso pessoal, um par de luvas plásticas descartáveis, não utilizadas, encontradas em poder do autuado. Ou seja, todos esses apetrechos, todas essas situações nos demonstram de que, efetivamente, e a defesa faz coro, e ninguém está aqui, volto a repetir, trazendo uma quimera em Rômulo ou passando a mão. Não, muito pelo contrário, ele será responsabilizado, repito, na medida da sua culpabilidade, pois não se trata de um delito doloso contra a vida, e sim um crime patrimonial que será muito bem avaliado, reprimido e responsabilizado pelo eminente juiz de direito, o juiz togado. Pois vossas excelências são soberanos, sim, em crimes dolosos contra a vida. Entretanto, e principalmente levado a efeito pelo requerimento feito hoje em plenário, e como bem disse o doutor Lucas, caso ele estivesse na sequência da instrução, já teria sido levado a efeito na instrução, esse processo nem teria chegado no tribunal do júri. E muito bem-vinda essa alteração, né, doutor? Hoje, que o promotor que já começa no inquérito, o acompanhamento, as audiências, ele dá a sequência. Eu fiquei sabendo dessa alteração interna do Ministério Público, é uma questão até o plenário. Sensacional. Sensacional isso. Porque personaliza, porque o doutor Lucas teve o contato, teve o olho no olho, teve o feeling com o doutor Antônio Miguel. Em que pese o ambiente virtual daquela solenidade processual. Nós estamos falando de um promotor experiente. Ouviu Davi, ouviu Rômulo. E, se me permite, Vossa Excelência, de uma extrema transparência e o respeito que o senhor tem para com as pessoas que o senhor acusa, o senhor deu uma aula de direito explicando o que poderia, ao final ali no interrogatório de Rômulo, explicando qual seria o caminhar e a sequência do processo. O senhor me permite, mostrando todo o respeito e o que é efetivamente um promotor de justiça. Segue o inquérito policial. E não foi apurado aquilo que disse a Vossas Excelências. O motivo, o adjetivo do crime para etiquetarmos esse delito como um doloso contra a vida. Estamos, sim, diante de um delito patrimonial e que será responsabilizado e julgado pelo meritíssimo juiz de direito. Na sequência, senhores, nós temos, então, a finalização do inquérito policial. Há que se dizer, excelências, que Rômulo foi autuado em flagrante e, por decisão fundamentada da eminente magistrada, titular da primeira vara deste primeiro tribunal do júri, entendendo que, decorridos quase 6 meses de prisão, não mais subsistiam os motivos da prisão preventiva. Rômulo teve um voto de confiança da justiça que, desde abril de 2020, Rômulo, você vem cumprindo com respeito, com dignidade, porque sabe que as coisas da justiça têm que ser levadas com responsabilidade. Isso aqui não é brincadeira. Entretanto, excelências, nós tratamos das misérias humanas. Nós tratamos dos mistérios insondáveis da vida. Nós tratamos daquilo que é mais caro e que vem parar no tribunal do júri hoje. E repito, não se trata de um delito contra a vida, mas principalmente aquilo que às vezes motiva as desgraças e as tragédias humanas. E, lamentavelmente, por o que ele vivenciava, por um servidor público de carreira. Indago a Vossas Excelências, e nós não somos os advogados de Rômulo no processo de Piraquara, mas diante da juntada, da sábia juntada do doutor Lucas, que efetivamente reforça essa questão de que ele estava, sim,
vivendo um inferno naquele ano, que ele estava assim sendo pressionado, seja por facções que comandam e bandidos que comandam o sistema penitenciário, e que na sequência, por conta de dívidas, cai na mão da agiota. E não precisa explicar mais nada. Falou agiota, por si só, já dá para ter uma ideia que o buraco é mais embaixo, que a pegada é forte, que é um jogo que qualquer pessoa que não esteja acostumado a isso, ele vai perder. Ele não, como você mesmo falou, Rômulo, teu filho, a tua esposa, e que as duras penas ele vem efetivamente pagando e vem cumprindo. Tanto é que está vivo e está tocando a vida. O apoio da família, depois compartilhou, e aqui fica uma indagação, e eu adoro e fico muito feliz quando tem a participação do Colendo Conselho de Sentença, com indagações e tudo mais. Isso até é um exemplo de vida para as pessoas que aqui estão ou para os personagens que participaram desse trágico evento. Jamais sonegar da família. Ou pelo menos daquele ramo familiar que é forte, daquele ramo familiar que você sabe que vai ter o suporte. Jamais. 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 Porque ali você pode encontrar a mão que vai te dar uma força. Aquela mão que vai estender, aquela mão que vai lhe dar o suporte, que vai lhe dar um encaminhamento e que vai lhe dar uma boa palavra. Depois do leite derramado, aí, lamentavelmente, as escolhas já foram tomadas e às vezes toma-se uma gravidade um tanto quanto maior. Ademais, excelente, não querendo me alongar, e prometi, o doutor Lucas usou quase meia hora, está faltando para completar meia hora, 5 minutos, mas eu não posso deixar de trazer também a vossas excelências o que o doutor Lucas já trouxe, mas também na visão da defesa, elementos que autorizam a defesa a chegar olho no olho, tecnicamente, mas principalmente pela prova do processo, pleitear a vossas excelências, com todo o respeito, com toda a tranquilidade, porque amparados, repito, na prova dos autos e principalmente no que diz a lei, de que não se trata de um delito doloso contra a vida, e sim um crime patrimonial. Vou me socorrer, excelências, movimento 41.2. Peço uma especial atenção de vossas excelências no movimento 41.2, que é o laudo de lesões corporais feito no próprio dia do fato, 29 de outubro. Dr. Antônio Pedro Paulo Nuevo Miguel relata a agressão. Ao exame hora realizado, apresenta exame objetivo, equimose de 0,5 centímetro em região oral. A demonstração, excelências, e a história é rica em exemplos de que as pessoas que vão para matar, as pessoas que vão para impingir sofrimento, uma violência desmedida, ou matar para ver o tombo, ou o homicídio que seja mercenário, ou amando, ou algo que o valha, não teriam a conduta que Rômulo teve, e em tempos onde a ciência veio tão difundida nesses 2 anos de pandemia, ciência, nós temos uma prova científica, que é o laudo de lesões corporais, que demonstram, pela conduta de Rômulo, e graças a Deus, que, com todo respeito, Dr. Miguel não teve nenhuma lesão ou algo que pudesse, excelências, demonstrar, além da ausência de motivos ou qualquer outra situação, e demonstrado, além do quadro que ele vivia, a pressão para justificar ou para trazer a questão patrimonial, a ausência de lesões em Dr. Miguel. Excelências, dai a César o que é de César. Isso é bíblico. Dai a Rômulo o que é de Rômulo, repito, com a devida vênia. Não estamos aqui eximindo de culpa, muito pelo contrário. É a versão que ele traz desde o ambiente sereno do fórum, é a versão e a verdade representada pela prova dos autos, que o titular da ação penal, Dr. Lucas Cavini, hoje pleiteia perante vossas excelências. Um promotor que acompanhou a instrução processual. Promotor com 7 anos de experiência neste plenário do júri, que já se deparou com inúmeros casos de extrema repercussão. Promotor
daquele caso que marcou a crônica policial paranaense, brasileira, mas notadamente desta capital, do caso Raquel Genofre, que buscou a condenação exemplar daquele criminoso. Hoje, Rômulo, tenha certeza de que jamais esquecerás esses anos de provação e de vergonha, porque você falou muito da questão de vergonha e teve hoje a hombridade, e não é fácil, perante a sociedade, o colendo conselho de sentença, esse julgamento ele está sendo transmitido pela rede mundial de computadores. Em tempos de pandemia, esse plenário teria a presença de estudantes ou outra coisa. Mas, independente disso, perante hoje a sociedade que está julgando aquele ato que você sabe que foi reprovável, mas que você irá, e como você bem disse, pagar e ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade. Por isso, excelências, não me alongando e prometendo, e palavra é palavra. O doutor falou meia hora, acredito que tenha colocado e pontuado todas as questões. A defesa, da mesma forma, mostrando de que inexiste motivação que pudesse justificar um delito contra a vida. Ausência de lesões no laudo de lesão corporal, senhora jurada. Senhora jurada, senhora jurada, senhores jurados e senhoras juradas. O depoimento de Marcelo, filho do doutor Miguel, em juízo, que disse, doutor Jefferson, que efetivamente era de conhecimento que o pai tinha um cofre no seu apartamento e que nesse cofre, excelências, tinha um numerário. Numerário esse que foi repassado e é situação fática essa que foi bendita e trazida por Rômulo pelos agiotas. O filho Marcelo fala isso. Tanto é que o depoimento de Tiago, excelências, que é um auxiliar direto do doutor Miguel na administração do condomínio, quando ele liga, doutor Jefferson, me corrija se eu estiver errado, para comunicar o filho de que teria ocorrido a situação, ele fala no primeiro momento, olha, seu pai foi vítima de um roubo, ou de uma tentativa de roubo. Aliados a essas questões, excelências, e vossas excelências, já finalizando, serão indagados pelo eminente magistrado Dr. Tiago Flores na sala secreta. Se o crime existiu, no primeiro quesito, no dia 28 de outubro de 2019, por volta das 11h45, na Rua Voluntários da Pátria, número 475, 16º andar centro, nesta cidade e comarca de Curitiba, a vítima, Antônio Pedro Paulo Nuevo Miguel, foi golpeada, amordaçada e atingida por um golpe de mata-leão que lhe causaram lesões corporais. Ele foi rendido, o fato ocorreu, excelências. O réu Rômulo de Carvalho Fernandes foi o autor dos golpes, ele não nega que houve essa questão. Assim agindo, o acusado tentou matar Antônio Pedro Paulo Nuevo Miguel? Digam um sonoro não. E vossas excelências estarão acompanhando o que o fiscal da lei, o Ministério Público, o titular da ação penal, propôs em plenário. Classificação jurídica essa que vem delimitada também na instrução processual levada a efeito pelos antigos defensores de Rômulo e, nesta oportunidade, com toda a serenidade, com toda a tranquilidade, mas aquilo que disse a vossas excelências no início dos debates, baseado na prova dos autos, o que a malha probatória nos demonstra, de que efetivamente não existiu um delito doloso contra a vida, e sim uma questão patrimonial, que será responsabilizada, que será julgada por um juiz togado competente para este julgamento. Então, finalizando, senhores do júri, no terceiro quesito, assim agindo, o acusado tentou matar Antônio Pedro Paulo Nuevo Miguel? Não. E vossas excelências estarão operando a desclassificação, passando, repito, a competência para julgamento do juiz togado, que irá aplicar o delito patrimonial, questão essa que vem sendo trazida e levantada, repito, pelo titular da ação penal e levantada hoje pela defesa técnica em plenário. Agradeço a atenção, agradeço mais uma vez a forma como fui recebido neste plenário do Tribunal do Júri. Peço desculpas por algum eventual excesso e até ter me alongado no tempo que havia prometido. Mas, quando se tem a certeza, quando se tem a convicção e quando sabemos que
da nossa atuação, da nossa exposição transparente, baseada na verdade dos autos, depende a liberdade de uma pessoa e, nesse caso, restabelecer aquilo que efetivamente aconteceu, que seria a desclassificação do delito doloso contra a vida para o crime patrimonial, efetivamente a responsabilidade ela é grande. E trazer o conhecimento do Conselho de Sentença, todas as vertentes, todas as vias probatórias que nos autorizam, repito, em conjunto com o Ministério Público, pleitear a desclassificação a vossas excelências. Muito obrigado. Agradeço, excelência, passo a palavra. Muito obrigado. Obrigado. Bem, jurado, você toma a sessão de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Rômulo de Carvalho Fernandes, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento do senhor em relação à imputação que consta aqui nesse processo. O senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entenderam dos jurados e, da mesma maneira, também fizeram seus defensores a seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que aqui faço leitura. A leitura é, de maneira resumida, um pouco extensa, mas depois o senhor Rômulo terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram assim em conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. Prejudicado assim os demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Eu dispenso aqui a leitura integral da fundamentação, ressalvando apenas que, em vista da decisão que foi proferida pelo Conselho de Sentença, a competência retornou ao juiz-presidente, juiz-togado. Então, passo direto aqui ao item 3, dispositivo. Direito disposto, em atenção ao Conselho de Sentença, desclassifica-se a imputação a efeito de condenar ao acusado, Rômulo de Carvalho Fernandes, pela prática da conduta prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, cumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal. Ou, em outras palavras aqui, uma condenação por crime de roubo majorado tentado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando diretamente à pena definitiva, hora fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como também ao pagamento de 96 dias multas. De resto, dispensada a leitura de mais itens, considera também, em virtude aqui da quantidade da pena aplicada, dos contornos da infração penal, decreta também o perdimento do cargo de agente penitenciário hora ocupado pelo acusado. Dispensa a leitura de mais itens, Curitiba, plenário do júri, dia 3 de agosto de 2022. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma consideração? Doutor, pela defesa? Ok, dessa forma, então, aqui agradecendo a presença de todos, Ministério Público, defesa, servidores, escolta policial, o serviço terceirizado, ao próprio acusado, jurados, a plateia que nos assiste presencialmente também pelo YouTube, na ausência de outras considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.